e estamos de volta com o Trabalho em Revista. E foi aprovada recentemente uma alteração nas regras para o uso de celular e outros meios de comunicação fora do horário de expediente. Para explicar essa mudança, recebemos hoje a professora da UFMT e juíza do trabalho, Carla Reita Faria Leal. Doutora Carla, obrigada pela sua presença. Essa mudança, ela alterou muita coisa da norma, doutora? Na verdade, nós não temos uma norma estabelecendo como é que deve ser isso. O que aconteceu recentemente é que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula, o órgão máximo no Judiciário Trabalhista, sumulou, ou seja, editou uma súmula clareando a situação. Então, ainda usamos para tratar da situação, por analogia, uma lei de 1943 que é aplicável aos ferroviários. Então, se usa isso para interpretar à luz das tecnologias modernas, da situação de hoje, essa questão do que a gente chama de sobreaviso. Esse sobreaviso, doutora, vale só para celular? Não, na verdade, o que é o sobreaviso? O sobreaviso é o empregado permanecer à disposição da empresa, muito embora em sua casa ou em outro local, mas ele permanece à disposição da empresa, podendo ser chamado a qualquer instante. Então, quando a pessoa fica nessa situação, é diferente, por exemplo, do plantão, onde a pessoa vai para dentro da empresa e fica lá, né, esperando alguma coisa acontecer ou efetivamente trabalhando. Neste caso, a pessoa fica fora, pode ter outras atividades, porém, pode ser chamada a qualquer instante. Então, esta situação dele estar parcialmente à disposição da empresa, fazendo as coisas dele na casa ou no lazer. Feriado, fim de semana. Final de semana, após o expediente comercial. Essa situação dele poder ser chamado a qualquer instante é o que a gente chama de sobreaviso. Doutora, então o celular é só um instrumento, uma forma dele ser chamado? Isso, pode ser celular, o que eles chamavam, antigamente usavam o bip, pager, eram outras tecnologias. Hoje, MSN, qualquer tipo de possibilidade de chamar, né? Então quer dizer que não basta apenas a questão do celular, por exemplo, não é porque a empresa fornece celular ao empregado que ele vai estar de sobreaviso. É a situação dele estar à disposição, podendo ser chamado a qualquer instante. Ele é devido ao pagamento, independentemente dele ser acionado, doutora? Independentemente de ser acionado. A lei que eu disse que trata dos ferroviários, o artigo da CLT, fala em pagamento de 1/3, né, do valor de 1/3 da uma hora normal. Então, se ele recebe um valor pela hora normal, ele, por estar à disposição, podendo ser chamado, ele recebe, então, 1/3 do valor da hora normal. E no caso dele ser chamado? No caso dele ser chamado, somando, digamos que ele foi chamado, foi até a empresa e permaneceu lá por 2 horas resolvendo o problema que teria que resolver. Estas 2 horas, se for somada a jornada dele daquele dia, ultrapassar a jornada normal, ou 8 horas ou 6, dependendo da jornada que ele tiver, daí serão horas extras. Doutora, e aí acumula também o adicional noturno? No caso, por exemplo, do trabalhador que é chamado após 8 horas da noite, por exemplo? Correto. O que eu digo, o valor da hora normal, se de dia, o valor da hora normal do dia, e o valor da hora noturna, se após as 22 horas e antes das 5 da manhã. Então, o empregador tem que estar atento. Sim, tem que estar atento e repensar essa questão, já sabendo de antemão que, se por acaso ele tiver algum empregado na situação de estar à disposição, podendo ser chamado, ele vai arcar com o custo disso, porque quer queira ou quer não, restringe a liberdade do empregado. Muito embora ele possa estar na casa dele, possa sair, fazer alguma atividade, ir ao shopping e tal, ele vai ter sua liberdade restringida, porque ele não pode, por exemplo, se deslocar a uma distância que ele não consiga voltar quando chamado, né? Então ele vai ter, e por isso o empregador vai ter que pagar por esse tempo que ele está parcialmente, digamos assim, à disposição. Doutora, para encerrar, eu queria só que você repetisse rapidinho. Quantos por cento que o trabalhador que está à disposição recebe, no caso dele só ficar à disposição? O que a gente chama de sobreaviso. Ele estando de sobreaviso, não sendo acionado, ele recebe 1/3 da hora normal de trabalho dele. E sendo acionado? Sendo acionado, se aquela hora que ele trabalhou
somado a jornada daquele dia ultrapassar as 8 horas ou as 6, se ele tiver jornada de 6 horas, você paga horas extras. Então, é o valor da hora normal mais o adicional, que normalmente é de 50%. Doutora Carla Reita Faria Leal, professora da Universidade Federal de Mato Grosso e juíza do trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço e coloco à minha disposição. Por todos esses esclarecimentos, e assim a gente termina o nosso programa desta semana. Para rever este e todos os que a gente já gravou, acesse a página do TRT na internet, trt23.jus.br, no link vídeos, ou no youtube.com/TRT23oficial. Aproveite para seguir o TRT no Twitter e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Obrigada e até o próximo programa.